dia, companheiros e companheiras. Que a paz do nosso bondoso Mestre Jesus se faça em nossos corações, hoje e todos os outros dias. Nós vamos falar hoje sobre ser espírita. Esse caminho difícil que a gente se meteu nele e não sabia o tamanho do problema que a gente estava se metendo. O que é ser espírita? Para mim, hoje, foi a melhor coisa da presente encarnação. Mas no início, algumas pedras que a gente tem que sair removendo, porque quando a gente decide ser espírita, a gente decide por uma mudança radical na nossa vida. Mas radical no bom sentido, no sentido de raiz mesmo, no sentido literal da palavra. Radical da raiz. Nós começamos a tratar nossas raízes. Eles começam, nossos amigos, né, que antes era só cerveja e churrasco no fim de semana, badalação de tudo quanto é tipo, começam a sentir que a gente está mudando em alguma coisa. A gente está adotando um comportamento mais calmo, mais suave. Até a nossa linguagem começa a mudar. Aquelas palavrinhas descuidadas, chulas que a gente falava antes, a gente começa a ver que já não faz mais sentido a gente continuar com esse tipo de vibração na nossa mente, porque a boca expressa o que tem na mente, né? A nossa mente começa a melhorar um pouquinho, pouco a pouco, é claro, porque as mudanças bruscas geralmente duram pouco. Quando a gente sente que a mudança chegou para ficar, e a gente olha para trás, a gente vai ver que realmente a mudança foi gradativa, foi pouquinho a pouquinho, cada dia melhorando um pouquinho, cada dia mudando um pouquinho nos nossos hábitos. E aí a gente entende que a mudança chegou realmente para ficar. E aquele não olhar para trás, não considerar voltar atrás, passa a ser uma atitude, não apenas uma decisão, mas uma atitude. Então, ser espírita, para mim, é uma atitude, é um estilo de vida, uma escolha feita, muito bem pensada e com as raízes profundas. Diz até uma historinha que um mestre saiu com seu aluno pela mata e viu um matinho desse tamaninho e falou: arranque este. O menino foi, pegou, arrancou sem qualquer dificuldade. Caminhando mais um pouquinho, viu uma outra plantinha assim, mais ou menos de uns 30 centímetros de altura, quase um pé de altura, e falou: arranque esse. O menino passou a mão, fez uma forcinha só, arrancou aquele matinho. Mais adiante, uma árvorezinha já quase da altura do ombro do menino, arranque esse. O menino pegou, fez toda a força que ele tinha, arrancou aquela árvorezinha. E mais adiante na estrada, o mestre apontou para um carvalho, uma árvore daquelas, não sei se vocês já viram um carvalho pessoalmente, e falou: arranque essa. O menino olhou: essa não, mestre, sinto muito. Essa eu não dou conta de arrancar. Então o menino nem mesmo tentou, porque há hábitos em nossas vidas que a gente simplesmente não quer nem pensar em mudar, por seus motivos. No caso da árvore lá, é claro que ele jamais conseguiria arrancar uma árvore daquele tamanho. Agora, por quê? O princípio do porquê ainda é o mesmo para todas as situações. É porque a raiz do carvalho, devido ao tempo que ele estava ali plantado, permitiu que a planta crescesse daquele tamanho e a raiz, né, ela se aprofundasse no solo de maneira a resistir mesmo aos furacões. Então, quanto mais profunda a raiz de um hábito,
mais difícil de mudar. Mas ainda assim, quando nós decidimos a mudar aquele hábito, nós temos ainda recursos para arrancar aquela raiz. Quem quer mudar um carvalho hoje, é só ir no YouTube e fazer uma certa pesquisa que vocês vão ver filmagem. Lindo, um videozinho interessante de ver, um equipamento moderno, da indústria moderna, de chegar e arrancar uma árvore inteira do lugar e transplantar para outro lugar, com mínimo esforço humano e 99,9% esforço do equipamento. Então, ainda assim, o homem tem recursos de atingir os objetivos que ele se propõe a atingir, desde que use os recursos necessários, desde que saiba usar esses recursos. E a doutrina espírita é para nós uma ferramenta poderosíssima de remover esses hábitos enraizados no nosso caráter há alguns séculos. E eu digo séculos porque nós carregamos para a próxima encarnação aquilo que está no nosso caráter. Na verdade, é a única coisa que nós levamos para a próxima encarnação, porque tudo que temos aqui hoje, que pertence ao mundo daqui, material, nós sabemos, é claro, que nós não vamos levar para frente. Lembra do conceito do nosso companheiro Adriano, na palestra passada? Quantas vidas nós já tivemos, foi a pergunta inicial dele. E muitos de nós, é claro, pensamos assim, infinitas, outros, umas 100, né, umas 1000, mas na verdade é uma vida só que nós já tivemos até hoje. Foi aquela que Deus nos deu, e nós temos várias existências aqui e lá, uma hora no corpo material, uma hora sem o corpo material. Depois de volta a gente deixa o corpo aqui e a gente continua a vida, a mesma vida sem o corpo. E aí a gente chama de mundo espiritual. Então é aqui, com corpo, sem corpo, com corpo, sem corpo, mas a vida é uma só. Então, esses costumes, esses hábitos, o nosso caráter, as nossas conquistas morais e os nossos defeitos, os nossos problemas, nós carregamos no nosso espírito eterno, né? no eu eterno, porque nós somos imortais. Então, a doutrina espírita nos dá esse recurso de poder mudar os nossos hábitos, esse equipamento forte de mudança. E a casa espírita é um hotel. Tem um acrônimo ali, né? HOTEL. Isso aqui é o nosso hotel. A casa espírita se apresenta em nossa vida também como um hospital, que a maioria de nós enxerga essa primeira porta. A gente chega aqui pela dor, né? A gente está doendo, a nossa vida está indo para o buraco de alguma forma, ou mesmo doença física, algum incômodo que nós estamos tendo agora no nosso arranjo físico. Aí nós conhecemos a casa espírita pela primeira vez. Muitos de nós batem primeiro na porta do hospital. E uma vez a gente entrou nesse hospital e viu que é um hospital diferente, que tem muito mais para a gente receber aqui do que simplesmente a cura do corpo, nós descobrimos que aqui também é uma oficina de trabalho, porque tem gente trabalhando aqui. E vou contar um segredo só aqui para nós, hein? Só entre nós aqui presentes, os de casa e a torcida do Flamengo e do Giants. Todo mundo é voluntário. Na doutrina espírita, ninguém ganha dinheiro para trabalhar. Aqui todo trabalho é voluntário. Porque nós estamos trabalhando para quem não lida com dinheiro desse mundo. Nós estamos servindo ao governador do planeta, Senhor Jesus, o Cristo. E aí,
nós descobrimos também que nessa oficina onde muitos trabalham e muitos já se curaram e muitos estão ainda em tratamento, essa oficina se caracteriza também como um templo, onde nós nos aproximamos mais do nosso Criador. E aprendemos, com uma interpretação mais madura e mais profunda, as leis que Jesus veio pessoalmente, o governador do planeta, nos trazer. A receita segura de como ser feliz na vida. Como aproveitar essa vida, como cumprir o primeiro propósito nosso, que é sair dessa vida, dessa presente existência, melhor do que nós entramos. Né? E é quando nós descobrimos o aspecto de educandário da Casa Espírita, uma verdadeira escola. E fazemos finalmente daqui o nosso lar, onde nós agora já nos sentimos aqui dentro da Casa Espírita, extensivo aos nossos companheiros em casa também, que sempre nos acompanham o caminho da luz. Então, nós formamos agora esse novo lar, a extensão do nosso lar primário, que é a nossa família inicial, pai, mãe, filhos, etc. E aí, a partir desse conceito, agora voltando para cima, chegamos lá no lar, através das lições do educandário, nós vamos começar a entender por que o nosso professor maior, Jesus, ele fez o maior esforço possível para nos dar a entender que a família é universal, que nós somos todos irmãos e estamos todos interconectados, filhos do mesmo Criador, farinha do mesmo saco. No planeta Terra, pelo menos, nós podemos começar a desenvolver. E depois a gente estende para o restante do universo, mas a gente está longe de entender esse conceito ainda. Mas nós já entendemos que o conceito de família se estende muito além do da nossa casa original, do nosso lar, né? Da nossa residência. A família espírita e a família humana. E essa família humana, é claro, ela abrange também os nossos irmãos que acreditam em outras coisas diferentes daquilo que nós já entendemos como as nossas verdades. Muitos nem mesmo entenderam ainda que Jesus é o governador do planeta, é a maior autoridade do planeta. E colocam nele uma veste religiosa que o afasta de algumas correntes que pensam diferente, que endeusam outras entidades, ou que idolatram outras entidades, e veem Jesus como uma peça secundária, como um chefe religioso, um líder religioso de outros, dos cristãos que o seguem. Né? Mas são nossos irmãos também, estão vivendo nessa mesma nave chamada planeta Terra, e estamos todos juntos, remando na mesma direção que é o Pai. Ou seja, né, atingirmos a perfeição para capazes de chegar lá, porque esse princípio também está dentro de nós, na criação. A semente da perfeição foi plantada no nosso ser eterno, na criação. Foi Deus que plantou. Então, é garantido que nós seremos perfeitos. Quando é opção nossa. É opção nossa. Né? Quem decide andar passos mais largos, presta atenção nos ensinamentos de Jesus todos os dias, todos os momentos, em todos os atos, em todas as palavras. Quem não está muito preocupado com isso, tem tempo, porque a vida é eterna. Eu tenho a eternidade para ser perfeito. Deixa eu viver o meu agora do jeito que o meu livre-arbítrio quer. E falando em livre-arbítrio, nós entramos agora nesse indivíduo que existe, que recebeu esse dom do Pai, o ser humano. Então, o ser humano, ele na Terra,
é governado pela sua vontade, como no mundo espiritual também. Mas na Terra, ele sofre a influência do seu hardware, do seu hard drive no seu computador existencial, o cérebro. O cérebro comanda a nossa vida. O espírito comanda o cérebro. Mas o cérebro é o aparelho, o equipamento que nós usamos para comandar a nossa vida aqui na Terra. E esse cérebro, nós descobrimos que ele se divide em 3 seções bem distintas. O cérebro robô, o cérebro macaco, tá? E o cérebro sábio. O cérebro robô é aquele que faz tudo mecanicamente. Ele não pensa, ele não raciocina, ele obedece à sua natureza. Ele mantém o nosso coração batendo independente da nossa vontade, independente da nossa consciência. Os nossos pulmões respirando, nossos rins, nossos intestinos, fígado, tudo, todo o nosso sistema físico está funcionando automaticamente sob o comando do cérebro robô. Esse é nosso amigo. Esse é ótimo. Ele cuida daquilo que nós não podemos cuidar, não temos tempo para cuidar. Ficar pensando. Imagina se eu tivesse que, além de todos os problemas do dia a dia, da profissão, na escola, onde quer que seja, nesse momento falando a vocês, se eu tivesse que estar preocupado em manter meu pulmão funcionando, respirando, né? Para dentro, para fora, o meu coração. Coração continua batendo aí, espera lá, eu estou agora monitorando meu coração também. Então, e meus rins, será que estão funcionando, gente? Deixa eu dar um toquinho aqui. E meu intestino, meu fígado? Nossa, mãe, quanta preocupação. Então, o cérebro robô cuida disso para mim, como meu melhor amigo nesse pormenor. Agora, o cérebro robô, ele também me impõe certas limitações. Porque o cérebro robô, ele é mecânico, ele quer cuidar do meu bem-estar. Quando eu decido fazer algum tipo de mudança, ele é o primeiro a levantar a bandeirinha vermelha. Opa, eu não gosto de mudança. Eu quero o seu conforto, eu quero a sua comodidade. Se eu vou sentir frio, se eu decidir dar um passeio numa montanha, essa montanha é perigosa, o cérebro robô já está tentando me tirar dali. Porque ele quer a minha integridade física, ele quer me manter seguro. Então, ele se opõe às mudanças, muitas vezes. Mas ele não pensa, ele não decide. Quem decide sou eu, né? O cérebro sábio, né? Então, ele fica lá na dele. Mas ele não deixa de entrar em ação toda vez que ele se vê ameaçado, toda vez que eu me proponho alguma mudança, né? Porque ele quer cuidar da minha integridade. Ele quer saber que meu coração, meus rins, meus pulmões, meu fígado, etc., tudo vai funcionar certinho na hora certa. E eu vou repousar o suficiente. Ele vai me fazer evitar subir uma escada, porque senão o coração vai acelerar mais, os pulmões vão requerer mais ar, né? Ele vai querer que eu vá pelo elevador, porque é mais tranquilo para o meu corpo, para ele. Certo? Esse é o cérebro robô. Agora, o cérebro macaco. Vamos saltar esse um pouquinho e vamos ao cérebro sábio. O cérebro sábio, ele se configura mais na consciência. O cérebro sábio é aquele que quer, aquele que entendeu a mensagem de Jesus. É aquele que quer que nós evoluamos. Ele quer fazer com que a gente evolua. Ele está diretamente conectado com o Espírito, com a vontade do Espírito. A vontade se manifesta através do cérebro sábio. O sábio quer o melhor para o nosso espírito imortal, não para o nosso corpo. Ele não está tão preocupado com o corpo. Ele conhece o benefício do corpo. Ele leu Missionários da Luz, capítulo 12, capítulo 13. Ele estudou onde André Luiz, né, e como é que chama?
Herculano, né? Um instrutor que nós estamos estudando na quinta-feira à noite. O Herculano faz uma explanação maravilhosa a respeito da máquina humana, do que é necessário para que nós recebamos um corpo antes do nascimento. Todo o projeto, na planta mesmo, no papel, o projeto do perispírito, que vai dar formação ao corpo, tudo aquele processo que vocês vão ler por curiosidade, depois, que eu não vou entrar em detalhes aqui. Então, o cérebro sábio, ele conhece tudo isso. Ele já entendeu a necessidade de cuidar do corpo, mas ele confia no cérebro robô. Ele sabe que o robô vai fazer o trabalho dele e não interfere. Deixa o robô funcionar, porque o robô sabe o que está fazendo. Ele faz mecanicamente, ele não raciocina, mas ele age. Agora, entre o cérebro sábio e o cérebro robô, existe o cérebro macaco. É esse que nós precisamos domar, dominar. Porque é esse que nos tira a atenção. Ele é até bem intencionado, ele não é malvado de forma alguma, ele não é mau, ele é imaturo. Ele é bobo, parece um menino bobo. Ele vê tudo que é brilhante, ele vê tudo que é bonito, ele enxerga as cores, ele enxerga a fantasia, ele quer, e quer agora. Esse é o nosso cérebro macaco. Ele está indo no caminho certo, no caminho correto. O cérebro sábio pegou na mão dele e está levando ele pelo caminho correto. Alguém mostra uma banana, ele sai louco. Ele larga a mão do sábio e sai correndo em direção à banana. E nós temos muitas bananas em nossa vida. Isso é que a gente não sabe, né? Nós temos uma banana nos tempos atuais que a gente chama de armas de distração em massa. Existem as armas de destruição em massa, que são as bombas atômicas, as bombas químicas, né, as armas químicas, que destroem milhares de pessoas de uma vez. Mas nós temos também, agora, principalmente na era da tecnologia atual, uma arma de distração em massa chamada internet. E mais especificamente as redes sociais, que tiram de nós com muita facilidade a atenção do nosso curso. Então o cérebro macaco, ele fica louquinho. O telefone deu aquele ting do notification, a gente para o que está fazendo para dar uma olhada. Tira os olhos da estrada no carro a 65 milhas por hora, 70 milhas por hora, para olhar, para responder. Deixa eu ver o que os outros macacos estão postando agora no Facebook, no Instagram. Deixa eu ver o que os outros macacos falaram, quantos likes os outros macacos deram no meu posting, e a gente distrai da vida. A gente olha o mínimo para o que o Divaldo Franco falou hoje de manhã, através do canal da Mansão do Caminho, do curso que vai começar hoje, às 4 horas da tarde no Brasil, às 5 horas da tarde no Brasil, né? O curso do estudo sistematizado da doutrina espírita pela Mansão do Caminho, que o Divaldo está anunciando durante essa semana toda, né? Então nós prestamos pouca atenção nisso, porque as redes sociais também são uma coisa maravilhosa que a tecnologia trouxe para nós. Nós nos conectamos com o mundo inteiro, nós nos conectamos nesse momento com os nossos companheiros de casa, através do Zoom, por exemplo, da tecnologia atual. É uma bênção, a tecnologia é resultado desse esforço evolutivo, intelectual do ser humano, que é da natureza, é da lei da natureza, a lei do progresso, que podemos estudar mais a fundo na terceira parte do Livro dos Espíritos. Então, é uma ferramenta de evolução nas nossas mãos. Mas o cérebro macaco, ele olha para o outro lado desse recurso. Ele quer brincar, ele quer se distrair, ele quer se divertir, quer se gratificar imediatamente. Ele quer e quer agora. Esse é o nosso cérebro macaco.
sempre nos tirando do caminho. É como eu disse, ele está indo pelo caminho certo. De repente você deu um notification do Instagram, chegou, ele ouviu o barulhinho do e-mail novo chegando, um text message que deu o clique no telefone, ele já para, já tira o telefone e vai dar uma olhadinha. Ele quer saber logo. Né? As insinuações da obsessão começam a dar ideias brilhantes no cérebro do macaco, ele começa a prestar atenção naquilo. Porque ele ainda não está domado o suficiente, não amadureceu o suficiente para pensar como sábio e saber. Esse tipo de pensamento não é meu, não é parte do meu caráter, portanto ele não deve ser meu. É influenciação negativa chegando no meu cérebro. Certo? E é assim que os nossos irmãos inimigos do bem começam a nos influenciar em nossa vida, bem suavemente, quase imperceptível. E aí começam a insuflar ideias interessantes. Ideias de atualização de Kardec, por exemplo, que Kardec foi uma coisa de mais de século e meio atrás, naquele tempo era assim, mas hoje é diferente, então vamos atualizar Kardec. Porque aquela pessoa que não tem ainda a base sólidas no estudo de Kardec, ainda não entendeu que Kardec é sempre atual, porque Kardec reflete Jesus, que é sempre atual. Apesar da linguagem de comunicação que Jesus usava 2000 anos atrás, pode ser melhorada nos tempos atuais, porque hoje o entendimento também é melhorado, mas o princípio, aquela raiz do carvalho que penetrou, o princípio da doutrina de Jesus, que Jesus veio nos explicar, ainda é o mesmo, porque são leis naturais. Jesus não veio falar, ele veio nos comunicar, porque ele é o governador desse planeta, mas as leis de amor, as leis, as vibrações de conexão com o Pai que Jesus veio nos trazer, é para todo o universo. São leis de Deus. Então Jesus começou, em primeiro lugar, dizendo, não vim destruir a lei. Como é também o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, porque Kardec achou que era por aí mesmo que deveria começar. Jesus não veio destruir a lei. Jesus não veio mudar a lei que os profetas já haviam anunciado, porque os profetas também vinham em nome de Deus. Mas ele veio aperfeiçoar o entendimento daquelas mesmas leis. Né? Porque agora Jesus via no próximo, nos ajudava a ver no próximo o nosso irmão também. Então, amar o próximo. Até então, amar o próximo significava amar aqueles que estão próximos a mim, na minha família, na minha fé, e os outros são os outros. Os outros têm as famílias deles, têm as fés deles, então os outros são os outros. O meu próximo é aquele que está ao meu redor. Aí Jesus acrescentou só uma coisinha. E o próximo como a si mesmo. E aí mudou toda a história do entendimento. Aí muda todo o conceito. Quando você ama o próximo como a si mesmo, tudo é diferente. Porque até então, eu concebia, quando eu amava só o próximo, mais próximo, deixar os outros de lado, deixar os outros passar fome, o problema dos outros é dos outros, a criminalidade lá fora é problema só dos outros mesmo, e eu não tenho mais nada com isso, porque na minha pequena comunidade, no meu pequeno universo, eu estou certinho, está tudo bem. Mas quando Jesus acrescenta, e ao próximo lá fora, como a si mesmo, a todos, estendendo o conceito para um novo conceito de família universal. Então isso fez a diferença completa. Jesus vem falar sobre união, não separação. E aí, como eu estava dizendo, essas suaves, essas insufladas, quase imperceptíveis de novas ideias, ideias mirabolantes, dentro da casa espírita, dentro do movimento espírita às vezes, e às vezes até com pessoas já que conquistaram um certo nome, um certo conceito, uma certa reputação dentro do movimento espírita,
começar a ter essas ideias mirabolantes. Por quê? Porque o cérebro macaco está, sabe, puxando, está vendo a banana lá na frente. Porque o espírito, vamos chamar obsessor, né, que é uma palavra mais técnica usada na linguagem espírita, o nosso irmão que não está visando ao nosso bem, mas o contrário, aos interesses pessoais dele em primeiro lugar, desencarnado, a gente chama de obsessor. Algumas outras fés chamam de o espírito mal, outros chamam de diabo, de satanás, de qualquer coisa, né? Nós entendemos como os nossos irmãos que ainda não se harmonizam com o bem. Eles querem o interesse pessoal em primeiro lugar. E o cérebro macaco deles é que manda. O cérebro sábio deles, coitado, continua batendo lá, gritando com todo esforço, mas eles não respondem. Porque o cérebro sábio, ele é de paz. Ele faz igualzinho Jesus, porque ele segue Jesus. Quando o cérebro macaco vai praticar violência contra ele, ele não reage, porque Jesus não reagiu. Jesus deixou-se matar, deixou-se ser crucificado. Em primeiro lugar, porque era sabedoria. Ele ia resistir contra quê? Contra soldados armados no momento que foram prendê-lo. O próprio Pedro tentou reagir, Jesus segurou a barra, porque senão ele sabia que Pedro seria sumariamente assassinado naquele momento. Porque eles tinham uma pequena esquadra de soldados bem armados, acompanhado pelos representantes do Sinédrio que foram lá, né, no jardim, buscar Jesus, porque Judas estava, né, foi lá, Judas sabia onde Jesus estaria, então foi lá para entregar Jesus para as autoridades, né? Então Jesus não reagiu e não deixou Pedro reagir também. Pedro só sacou da espada, ainda cortou a orelha daquele soldado, né? Sabemos da história como é que foi. Mas Jesus impediu a violência ali naquele momento e ainda advertiu Pedro. Pedro, bota de volta a espada na bainha, aquele que ferir com a espada também será ferido, aquela coisa toda, né? E Jesus não reagiu nem um segundo. Ele, em sua calma, em sua sabedoria, ele ainda deixou, daquele momento até o momento em que expirou finalmente na cruz, ainda deixou várias lições. Ainda deixou muita gente com a boca aberta, né? Então esse é o Jesus como referência. Mas tadinho, o cérebro macaco judia dele demais da conta. Faz muita atrapalhada com ele. E o cérebro robô fica lá quietinho, porque ele não toma decisão, não se mete em nada, ele só cuida do nosso corpo. Então, está aí o nosso tríplice aspecto, né? O cérebro robô, o macaco e o cérebro sábio. Então, o cérebro sábio, ele se caracteriza pela nossa consciência. O ser consciente, aquele que tem o conhecimento da vida. E da vida, tanto na matéria quanto fora da matéria. E o cérebro macaco é o nosso livre-arbítrio. É aquilo que nos leva a agir, o nosso livre-arbítrio, a escolha que nós temos de fazer ou não fazer, de falar ou não falar, agir ou não agir, o nosso livre-arbítrio. E esses dois vivem até um certo ponto da nossa vida, até que a gente consiga domesticar, ensinar esse macaco, ele continua em conflito. Ele vai estar sempre conflitando o livre-arbítrio com a consciência. Então, ser espírita é deixar crescer esse cérebro sábio. É deixar a nossa consciência se expandir e tomar conta da nossa vida. Porque é o sábio que tem que dominar o macaco. O macaco não vai nunca ser capaz de domesticar um sábio, porque o sábio já é sábio. E o macaco sabe menos do que ele, sempre saberá menos que um sábio. Mas o macaco vai continuar dando trabalho até que ele seja domesticado, porque todo macaco
exceções, pode ser domesticado no convívio com o ser humano. Nós podemos criar um macaquinho desde filhote, ensinar tudo para ele, e ele vai fazer muita coisa com perfeição. Tudo aquilo que o cérebro natural dele conseguir entender do que nós vamos ensinar para ele, e não devemos ensinar os animais com pancada, porque os animais também entendem a linguagem do amor, da amizade. Eles só agem mais por instinto, porque o cérebro deles é bem limitado, né? É parte do processo evolutivo deles. Então, o macaquinho filhote que nós criarmos desde pequenininho na nossa casa, convivendo com nossos hábitos, ele vai nos imitar em quase tudo. Tudo que ele for capaz de imitar, ele vai imitar. Então, é esse cérebro macaco, o nosso livre-arbítrio, é que é o nosso problema. Esse é o nosso maior problema. E Jesus falava sempre da união, para nos lembrar que no próprio meio espírita, assim como em outros meios também, a desunião está sempre sendo plantada. Está sempre alguém cujo macaco ainda não foi domado, não foi domesticado, está sempre ouvindo mais ao macaco do que ao sábio. E aí começam os modismos. Vamos atualizar Kardec, vamos implantar um curso disso ou daquilo que não tem nada a ver com a doutrina espírita, né? Mas o espírita está atento, aquele espírita que estudou, que está estudando, que conhece em primeiro lugar as obras de Kardec antes de começar depois a ler os romances espíritas como fonte de estudo e de referência, né? Romances espíritas são ótimos, gente, principalmente os de Emmanuel, cada um mais lindo que o outro. Mas ali nós vamos ver a aplicação dos princípios. Nós vamos ver a vida acontecendo, a vida real acontecendo. Nós queremos estudar os princípios, é Kardec. E Kardec vem apoiado com vários outros espíritos de escola depois, né? Aqueles que Chico Xavier colocou no papel as suas expressões, o Divaldo Franco vem ainda fazendo até hoje, e vários outros escritores, né, de altas credenciais morais. Então, é por onde começa o conhecimento da doutrina espírita, são as obras básicas de Kardec. Porque ali está aquilo que não será mudado, não há por que mudar. Há por que ser mais estudado. Porque à medida que a gente estuda mais e mais a mesma coisa, a gente aprende mais sobre a mesma coisa. E a gente vê que aquela coisa já estava sempre ali desde quando a Terra foi criada. A gente entende por que Deus fez as leis daquela maneira. E antes da gente entender isso, o nosso cérebro macaco vai continuar pulando, continuar correndo atrás das bananas, continuar correndo atrás de tudo que luzes piscando, luzes coloridas, ó, o esquilo, mais esse, mais aquilo, ó, o cachorrinho passou latindo, o macaco está sempre indo atrás, né? E o macaco vai tentar nos levar para fazer essas modificações absurdas, enquanto que ele vai implantando a desunião, a desagregação da família, da casa espírita, do ambiente de trabalho, da sociedade, como nós presenciamos mais do que nunca nos tempos atuais, né, a divisão política dos países. Nós acompanhamos nossos entes queridos lá no Brasil vivendo o drama da eleição passada, e agora nós estamos vivendo o drama da eleição atual aqui nos Estados Unidos, né? A divisão da casa. E é quando Mateus toca no capítulo 12, nessas passagens de Jesus, né? Então aqui já no versículo 25,
vem contando. Entretanto, Jesus compreendia os pensamentos deles. Está contando aí que antes disso aqui, antes de chegar nesse ponto, os versículos anteriores diziam dos fariseus que fizeram um plano para matar Jesus e foram atrás dele. Jesus, sabendo disso, saiu dali e uma multidão o seguiu e ele curou a todos. Assim que vem nos versículos anteriores. Então, Mateus começa aqui no versículo 25, que é daqui para frente que eu achei mais conveniente mencionar no dia de hoje. Que Jesus compreendia os pensamentos deles, dos fariseus, e lhes afirmou: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não resistirá. Então Jesus fala o tempo todo de união, união em torno de um objetivo comum. E o nosso objetivo comum no planeta Terra é evoluir, nos aproximarmos de Deus. E aí vai ali. Porque os fariseus diziam que eles, porque estava ferindo os interesses pessoais deles, os interesses da religião deles, de tudo aquilo, todo aquele conforto, aquela pompa que a religião lhes proporcionava, porque eles ganhavam muito dinheiro com aquilo. E então eles queriam desmoralizar Jesus a todo custo. E quando viram que realmente palavras só e insinuações não funcionavam, eles fizeram mesmo um plano para matar Jesus. E aí falaram que Jesus expulsava em nome de Satanás, não em nome de Deus. Porque só os membros do Sinédrio, só a sinagoga poderia, os verdadeiros representantes de Deus, segundo eles, poderiam expulsar o Satanás, né? E aí Jesus fala, se Satanás expulsa Satanás, se ele está expulsando, ele que está representando Satanás, vai expulsar o Satanás, então está dividido contra ele próprio. Como poderá, então, subsistir o seu reino? Se o reino dividido está condenado a ruir, está condenado à ruína. 27. E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Vossos filhos, ele dizia, os filhos de Israel, o próprio Sinédrio, a religião deles, né? Se ele expulsa o demônio pelo demônio, por quem que os filhos de Israel vão expulsar? E por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Então vocês vão sofrer as consequências no futuro das suas decisões erradas de hoje. O seu cérebro macaco vai te pegar no futuro pelo que você está fazendo hoje. Mas, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, então verdadeiramente é chegado o reino de Deus sobre vós. Jesus quis dizer, se você entende o que eu estou fazendo, quem sou eu e quem eu estou fazendo, então você está se aproximando de Deus. O reino de Deus sobre vós. Ou ainda, como pode alguém entrar na casa de um homem forte e roubar-lhe todos os bens sem primeiro amarrá-lo? Só depois disso será possível saquear a sua casa. Esse homem forte é aquele homem, é o cérebro sábio, porque a força está na sabedoria. Jesus mostrou isso o tempo todo. Tanto que Jesus resistiu aos milênios e existe hoje mais forte do que ele existiu quando ele esteve presente na carne entre nós. Então Jesus hoje ainda é mais forte do que antes. O homem que tem conhecimento é mais forte do que o gorila, do que o elefante que não tem conhecimento. O elefante é capaz de arrancar ainda algumas árvores, mas ele não arranca um carvalho. O homem arranca o carvalho com a inteligência, né? Então você tem que amarrar o homem primeiro, você tem que inibir a inteligência dele. E há muitas maneiras de inibir a inteligência, de lesar o cérebro sábio. E uma delas, e a mais perigosa de todas, é a obsessão. Os espíritos obsessores têm técnicas também de atuar sobre as pessoas mais evoluídas. É muito difícil e quase sempre eles não têm sucesso.
Mas existem recursos para isso também. Porque a inteligência também existe do lado mal. Inteligência e moralidade são duas coisas diferentes. A inteligência a gente adquire na escola, nos livros, na vivência. A moralidade a gente adquire na vivência, na caridade. Fora da caridade não há salvação. Caridade significa viver o bem todos os dias. E quem não está comigo está contra mim. E aquele que comigo não colhe, espalha. Aquele que não ajuda, atrapalha. Não existe aquela pessoa que fala, não, eu vou ficar quietinho aqui, não vou fazer nada, porque fazer nada é não fazer nada errado. É não atrapalhar. É errado. Esse é um conceito errado. Porque quem não ajuda, atrapalha. É um peso para quem está trabalhando. Então, quem não está comigo, está contra mim. Quem não está colaborando na obra de Deus, está atrapalhando. Portanto, eu vos assevero, todos os pecados e blasfêmias do cérebro macaco serão perdoados às pessoas, porque a consciência ainda não está ao nível de dominar aquilo ali. A pessoa não tem consciência do erro que está cometendo, aquele erro será perdoado. Porque ela não tem consciência. É o próprio macaco ainda em seus primeiros momentos de vida. É o animal irracional. É o leão que mata um ser humano para se alimentar. Ele não está errado, ele está seguindo a sua natureza. Ele não tem consciência de que aquilo é errado. Então, tudo isso será perdoado. Mesmo o ser humano que cometeu um erro grave, ele não tinha absolutamente consciência de que aquilo era errado, aquilo está muito mais leve na balança dos erros dele. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será, porém, perdoada. Então, todo aquele que cometeu um erro, um pecado, uma violação contra o Espírito Santo, quem é esse Espírito Santo? Vai pesquisar na internet o que é Espírito Santo. Você vai ficar ainda mais cheio de dúvida, porque não há uma explicação que um cérebro muito iluminado possa entender. Quanto mais um cérebro como os nossos, nem tão iluminados assim, né? Então, o Espírito Santo é uma expressão muito vaga em quase todos os cantos da vida. Poucos vão saber definir melhor o Espírito Santo. E aí a gente vê, vamos fazer uma trocazinha aqui. E agora? A blasfêmia contra a consciência não será perdoada. Então, aquele que errou conscientemente, aquele que o cérebro macaco que jogou uma pedra na cabeça do cérebro sábio, aquela pedrada não será perdoada. Não ser perdoado não significa que ele vai ter que apanhar até ele aprender que aquilo é errado. Não, ele vai ser educado. Então, os nossos erros, os nossos pecados cometidos conscientemente, sabendo que era pecado, e no fundo a gente sabe a diferença, porque as leis de Deus estão escritas na nossa consciência, segundo Kardec. Então, nós sabemos o que é errado e o que é certo. Cometemos o erro sabendo que é errado, nós vamos ter que consertar aquele erro. E os processos de reparação são diversos. Deus dispõe de vários deles, né? Nós temos uma variedade de escolhas ainda. Nós podemos ir através do amor, através da dor, e aí tem um leque muito aberto de opções. Estudemos um pouquinho mais a doutrina espírita e a gente vai saber de todas essas opções, ou quase todas, né? Então, qualquer pessoa no 32 que disser uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Jesus ouviu horrores a seu respeito, daquelas pessoas ignorantes que não sabiam realmente quem ele era, né? Desde daqueles intencionais lá dos fariseus, né?
até aquela multidão que simplesmente via que estava acontecendo aquele monte de macaco. Ó, então, vão matar um macaco ali, ó. Então, tem um macaco carregando a cruz, vamos lá, vamos jogar pedra nele também. Muita gente jogou pedra no Cristo, jogou pedra na cruz, expressão bem popular, né? Sem saber quem era aquele Cristo, quem era aquela pessoa que estava ali. Agora, a maioria sabia. De alguma forma, a maioria sabia que aquilo ali é errado, que aquilo ali não se faz, né? Então, qualquer pessoa que disser uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Porém, se alguém falar contra o Espírito Santo, novamente, contra a consciência, não lhe será perdoado, nem nessa época, nem no tempo futuro. Não será perdoado. Esse perdão nós temos que conquistar através dos meios de reparação que eu já mencionei. Que Deus coloca vários meios à nossa disposição para escolher, mas nós vamos ter que escolher um meio de reparação e reparar. Enquanto não reparar, não sairemos desse circuito de dor, geralmente de dor. E quando um espírito imundo sai de uma pessoa, passa por lugares áridos, procurando descanso, mas não encontra onde repousar. Então diz, no 44, voltarei para minha casa de onde saí, e retornando, encontra a casa desocupada, varrida e arrumada. Diante disso, vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, passam a morar ali. E o estado final daquela pessoa torna-se pior que o primeiro. Assim também ocorrerá com essa geração perversa. Então a gente vem para a casa espírita, a gente aprende a doutrina espírita, a gente convive nesse ambiente gostoso, agradável, essa nova família, mas aí a gente descuida. A gente limpa a nossa casa, varre a nossa casa mental, a nossa casa espiritual, e a gente descuida. Aí vem um espírito imundo, a palavra da Bíblia, e entra na nossa casa. Gostou, ele traz mais outros para morar com ele. É o momento em que o nosso macaco fala, não, eu quero algo diferente, eu quero algo mais ativo, mais dinâmico, mais gostoso. Esse negócio de ser espírita é tão boring, tão chato, né? A gente não pode falar palavrão, a gente, sabe, aquelas coisas todas, esses espíritas são assim, esquecendo que nós espíritas verdadeiros, a gente é alegre, a gente faz jantar dançante, a gente dança, a gente se diverte, a gente conhece maneiras sadias de se divertir, né? E então não tem nada boring na doutrina espírita, pelo menos para mim, que já convivo há muito tempo, já descobri a alegria de ser espírita, né? A maioria de nós sim, né? Mas aí aqueles que descuidam da sua casa, o espírito imundo vem, assenta e traz outros com o tempo. Ele não traz imediatamente, mas com o tempo ele vai trazendo os outros e a pessoa se afasta da casa espírita, se afasta do bom caminho. A casa espírita, gente, é a nossa vivência, mas o bom caminho existe por toda parte. Não estou querendo absolutamente dizer que outras fés, outras igrejas, não sejam um bom caminho, ao contrário, todas elas são o bom caminho. E a história se repete em todas elas. Pessoas entram, conscientizam-se do bem que precisam praticar e viver, e a um certo ponto, o macaco fala mais alto do que o sábio e vence. O livre-arbítrio, mais uma vez, passa uma rasteira na consciência, a consciência cai, se machuca, fica lá no chão por um tempo, porque o macaco continua pisando nela e trouxe outros macacos para se divertir junto com ele. E aí a vida vai passando e a gente vai perdendo tempo e se afasta do bem. Eu sou o caminho, verdade e vida, disse Jesus. Vamos continuar acreditando nisso. Muito obrigado pelos seus ouvidos bondosos.